Amém. Irmãos, quem está feliz nessa noite, diga amém, Jesus. Deus abençoe. Irmão, hoje é a segunda noite do nosso congresso. Amém. Congresso, nós demos um título, Célula nas Casas, uma ideia de Jesus. Fala comigo, célula nas casas, uma ideia de Jesus. Aleluia. Irmãos, quero começar aqui com os irmãos, lendo o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8. Hoje eu quero falar sobre unção territorial. Fala comigo, unção territorial. Aleluia. Então hoje eu quero falar sobre a unção da nossa casa. Mas antes disso eu quero compartilhar com os irmãos, aleluia, que a célula nas casas é uma ideia, realmente, literalmente, uma ideia de Jesus. Amém? Atos capítulo 1, versículo 8. Quem achou? E quem for achando, fique de pé, para a gente reverência a palavra do nosso Deus. Está escrito assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda e até os confins da terra. Pode assentar um minuto mais. Glória a Deus. Irmãos, célula nas casas é uma ideia de Jesus. Quando o Senhor Jesus, aleluia, Ele fez a sua obra terrena, fez a obra aqui na terra, Ele foi levado aos céus. E quando Ele foi levado aos céus, Ele deu uma ordem para os discípulos dele, ficar em Jerusalém, até que do alto vocês recebeste a força do Espírito Santo. Então vocês vão sair anunciando, pregando o meu evangelho. E eles não saíram, eles obedeceram ao Senhor e não saíram até então. E a Bíblia então fala para nós que o Espírito Santo veio. Aí sim, eles começaram a anunciar com toda a ousadia, intrepidez, a palavra do Senhor. Aleluia. Então nós vemos aqui, quando Jesus fala assim para os discípulos, e ser-me-eis testemunha. Irmão, o que significa ser testemunha de Jesus? Ser testemunha é o mesmo que estar no lugar de alguém. Jesus, ele foi, mas ele deixou seus discípulos, aleluia, para testemunhar o nome dele. Fala comigo, Jesus deixou seus discípulos, mais alto, Jesus deixou seus discípulos para testemunhar no nome dele, aleluia. Então entenda bem, ser testemunha está no lugar de alguém. Um exemplo bem prático, vamos supor, nós somos empregados de alguém. Então o patrão chega em nós e diz, você vai assinar, você vai fazer a folha de pagamento, entrada, saída, você comanda aqui na minha ausência. Isso é ser testemunha. Então sabe o que Jesus está dizendo? Que o discípulo também vai representá-lo. E como que nós representamos Jesus, irmãos? Como ser testemunha? É estar no lugar de alguém. Então eu estou fazendo o papel de Jesus na terra. Fala comigo, a minha missão é fazer o papel de Jesus na terra. E quando por exemplo, que eu represento Jesus na terra? Quando nós oramos, eu trago Jesus em cena. Quando eu prego o evangelho, eu trago Jesus em cena. Quando eu oro, eu trago Jesus em cena. Então quando eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou trazendo Jesus em cena. Aí sim, eu estou testemunhando Ele. Mas irmãos, entenda bem, que nós vamos ser testemunhas eficazes, testemunhas verdadeiras e poderosas, quando o poder do Espírito Santo estiver em nós, quando o poder do Espírito Santo estiver em mim. Fala comigo assim, quando o poder do Espírito Santo, faz assim agora com você mesmo, estiver em mim, em nome santo do Senhor. Aleluia. Aí, meu querido, é promessa para mim e promessa para você. Porque ontem mesmo até falei, em nome do Senhor, que eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso fazer aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. Amém? Vamos falar isso diante de Deus? Aleluia. Fala assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Mais alto, aleluia. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Então Jesus está dizendo, você é minha testemunha. Você é meu discípulo. Você vai testemunhar a mim.
A minha unção está em ti, aleluia. Alguém recebe, diga amém, Jesus. O meu poder está em ti. Se alguém acredita, dá uma salva de palmas para ele, irmão, em nome santo do Senhor. A minha graça está com vocês, aleluia. Então entenda bem, serei minhas testemunhas. Aí vem aqui, Jerusalém, fala Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, quando o poder do Espírito Santo veio sobre a igreja, sobre os apóstolos, eles saíram pregando o evangelho, começando por Jerusalém, aleluia. Depois foram para a Judéia, depois foram para a Samaria e até os confins da terra. Pastor, aonde é esses confins da terra aí? Toda a extensão da Ásia. Eles evangelizaram todas essas cidades e eles evangelizaram toda a extensão da Ásia. Agora pergunto eu, quanto tempo levou, quando o poder do Espírito Santo veio sobre os apóstolos, quanto tempo levou para que eles evangelizassem a cidade de Jerusalém, a cidade de Samaria e a cidade da Judéia? Muitos de nós aqui podem falar assim, pastor, sabe quanto tempo levou? 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Irmão, sabe quanto tempo levou, aleluia, para que toda Jerusalém fosse evangelizada? E naquele tempo, sabe quantas pessoas tinha aproximadamente, aleluia, em Jerusalém? 1 milhão de pessoas foram evangelizadas em poucos dias. Fala comigo, em poucos dias. Mais alto, em poucos dias. Você agora. Aleluia. Aí, irmão, perguntamos hoje, quem tem o Espírito Santo aqui? Você tem evangelizado? Quem tem o Espírito Santo aqui? Irmãos, uma coisa, vamos prestar atenção aqui, ser-me-eis testemunha. Então, quem tem o Espírito Santo de verdade, ele não consegue ficar calado diante de uma pessoa que ainda não tem o Senhor. Quem tem o Espírito Santo de verdade, é o Espírito Santo de Deus, não é uma imitação, não é uma onda, mas aquele que verdadeiramente tem o poder do Espírito Santo, uma característica de um homem cheio do Espírito Santo, de uma mulher cheia do Espírito Santo, eles pregam a palavra e eles pregam o Evangelho. Quem está me entendendo, diga graças a Deus. Então vamos rever, irmãos, que Espírito Santo tem atuado em mim, e que Espírito Santo tem atuado em nós, e que Espírito Santo tem atuado em nossa igreja, porque em poucos dias, eles evangelizaram toda a extensão de Jerusalém, em nome santo do Senhor. Olha, vai comigo agora, Atos 5, 27, quem achou, diga amém. Irmãos, aqui, nesse texto bíblico, nós vemos assim, que Pedro já tinha sido preso uma ocasião, e agora, ele foi solto, e agora ele está sendo preso novamente, e trazendo-os, Pedro e João, ao conselho, e o sumo sacerdote interrogou, dizendo: não vos ademoestemos nós expressamente, que não ensinasse nesse nome? E eis que encheste, leia comigo agora, e eis que encheste, o quê? Encheste Jerusalém dessa doutrina, e quereis lançar sobre vós o sangue deste homem. Olha aqui, irmão, em poucos dias, de Atos 1 a Atos capítulo de número 5, são poucos dias, e a Bíblia fala, encheste Jerusalém com essa doutrina, com esse ensinamento. Que coisa maravilhosa. Meu Deus, o dia que isso acontecer em Guará, meu Deus, o dia que isso acontecer, aleluia, lá em Rocinha. Meu Deus, o dia que isso acontecer em Cruzeiro. Ai, meu Deus, o dia que acontecer lá na tua cidade. Nós enchemos a nossa cidade com a palavra de Deus, com a unção e o poder de Deus, aleluia. Eu sonho com esse dia. Quem sonha também, diga graças a Deus, aleluia. Eu sonho com um dia, irmãos, com diversas células espalhadas, grupos de pessoas evangelizando a cidade, não só Guará, mas Potim, Guará, Aparecida e tudo mais. Glória a Deus. Então entenda bem que em poucos dias, Jerusalém encheu-se da doutrina, da palavra do Senhor Jesus, aleluia. Mas irmãos, agora pergunto aqui, alguém deve perguntar, qual foi a metodologia? Irmãos, eu posso dizer que uma coisa que contribuiu
a força que mais contribuiu para que isso acontecesse foi o Espírito Santo. Nós podemos sair para evangelizar, nós podemos sair para fazer célula, mas se não tiver o poder de Deus, irmãos, vai ser obra de palha, obra que só a graça, só a misericórdia de Deus. Então, em primeiro lugar, nós temos que ser cheios do Espírito Santo realmente para inundar a nossa cidade com o poder de Deus. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo para realmente enchermos o nosso bairro com o poder do Espírito, com a palavra de Deus. Mas depois vem uma metodologia evangelística. Fala comigo, metodologia evangelística. E qual foi a metodologia evangelística que eles utilizaram? Células, aleluia. Naquele tempo, irmãos, havia muito poucos templos. Eu digo para a igreja que naquele tempo lá, existia lá, por exemplo, as sinagogas, mas um templo onde eles tinham liberdade no espírito, onde eles podiam falar abertamente de Jesus. Então eu digo que nas sinagogas não podia falar abertamente de Jesus no tempo de Jesus, porque os judeus não aceitavam. Quem está me acompanhando? Não havia aceitação. Então eu digo para a igreja, mas e o cenáculo? O cenáculo era uma casa de 2 andares, onde os apóstolos moravam, uma casa. E eu digo para a igreja que então, eles ali começaram a pregar nas casas. Sabe o que contribuiu realmente para Jerusalém ser tomada, depois Judéia ser tomada, Samaria ser tomada? Foi o evangelho pregado nas casas. Fala comigo, o evangelho sendo pregado nas casas. Aleluia. Então o que isso quer dizer? Célula nas casas. Uma ideia de Jesus. Então sabe o que o Senhor está querendo dizer? Ele precisa da sua casa. Olha para alguém do teu lado e fala assim: Jesus precisa da tua casa. Amém, Jesus. E se Ele precisa da minha e da tua casa, é eu e você que temos que levar esse evangelho lá. Existem muitas mães que ainda não conheceram o evangelho, não conheceram a palavra. Existem muitos pais que ainda não conheceram a palavra de Deus. Existem muitos filhos que ainda não conheceu a palavra, e muitos parentes, meu e teus, que ainda não conheceu a palavra. Você quer evangelizar? A melhor metodologia, amém, para pregar o evangelho do Senhor é nas casas. Fala comigo, é nas casas. Aleluia. Célula nas casas é uma ideia do Senhor. Em Atos, amém, vai comigo. Atos capítulo de número 5, versículo 42. Olha só o que está escrito assim, o pastor está falando célula nas casas, tudo mais. Olha só, é uma ordem. E olha só o que está escrito aí em Atos capítulo 5, versículo 42, amém? E todos os dias, no templo, e não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo, aleluia, amém. Houve uma abertura, aleluia, para que o evangelho fosse pregado. Paulo mesmo já tinha pregado muitas vezes em alguns templos que eram chamados de sinagogas, mas nem todas podiam se pregar. Mas eu digo para os irmãos que aonde que os discípulos realmente aproveitaram a oportunidade de evangelizar? Nas casas, foi reunindo famílias, foi reunindo pessoas, e assim o evangelho foi disseminado, o evangelho foi crescendo, o evangelho foi sendo pregado. Quem está me acompanhando, diga graças a Deus. Então entenda bem, meus queridos, em nome do Senhor. Quando nós voltamos lá para Atos, capítulo 5, 27, nós vemos então, que toda Jerusalém, ela já estava tomada com a palavra de Deus. Como que se deu isso? As casas, aleluia, estavam sendo evangelizadas. Agora vai comigo para Atos capítulo de número 19. Quem está acompanhando, diga graças a Deus. Atos capítulo 19, versículo de número 10. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a extensão da Ásia, porque em poucos dias, Jerusalém, Judéia e Samaria foi tomada. A célula, aleluia, os grupos nas casas tomou toda Jerusalém, aleluia. Agora, em Atos capítulo 19, versículo 10, durou isso por um espaço de... Amém. Então não durou 2 anos para que Jerusalém, Judéia e Samaria fosse evangelizada, não. Em poucos dias, Judéia, Samaria e Jerusalém foram evangelizados em poucos dias. Agora, para evangelizar toda a extensão e todas as cidades da Ásia, levou 2 anos, mas dentro de 2 anos, toda aquela região,
toda aquela extensão tinha ouvido falar do nome de Jesus Cristo, aleluia. Amém? Vamos ler. E durou isso um espaço de 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na... Amém, irmão, mais alto um pouquinho, amém, Jesus, amém? Todos que habitavam onde? Aleluia, então amém. Ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos, aleluia. O evangelho foi espalhado. E a metodologia deles foi casas. As casas. O evangelho era levado nas casas. Pastor, não foi na praça, não. A Bíblia não fala em praça. A Bíblia não fala, irmão, em cantinho. A Bíblia não fala em panfleto. Não, a Bíblia fala para nós que de casa em casa eles evangelizavam todos os dias. E todo dia chegavam novas pessoas para ouvir o evangelho, para ouvir a palavra do Senhor. Quem está me acompanhando, diga graças a Deus. Então já quero dizer para você, Jesus está de olho na tua casa. E até quero dizer, senhoras e senhores, eu quero anunciar para você nesta noite que haverá uma célula na tua casa. Aleluia. Ah não, você não recebeu não. Haverá uma célula na sua casa. Atos 20, versículo 20. E sabe qual era a maior missão da igreja de Atos dos Apóstolos? Alcançar a casa das pessoas. É bíblico, pastor, amém. Atos 20, 20. Paulo falando. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar publicamente pelas casas. Nunca deixei de anunciar o evangelho do Senhor de casa em casa, de casa em casa, de casa em casa. Aí, irmãos, quando você prega um negócio desse, que nós trabalhamos com células, Jesus ele quer a sua casa para que você evangelize, para que você leve a palavra. Quantas pessoas no dia de hoje precisam de célula? Pastor, o senhor tinha que estar fazendo um seminário aqui nessa noite, seminário dos dons do Espírito Santo. O senhor tinha que ter feito aqui um seminário de louvor, pastor. Um congresso diferente. Meu querido, para que congresso? Para que receber dom? Quando eu não, em primeiro lugar eu não entendi que eu tenho que evangelizar. Para que receber dons? Eu já fiz muitos seminários de dons espirituais, já fiz muitos seminários de outras coisas. Algumas pessoas até entenderam a essência, mas quantas pessoas receberam um dom, engavetou o dom. E por que engavetou? Porque você não entendeu que nós precisamos entender que todos os dons que o Senhor nos dá é para ganhar almas para Ele, é para atrair as pessoas para Ele. Quem está me entendendo, diga graças a Deus. Então pense um pouco, aleluia. Então por isso, nesse congresso eu falei, vamos falar um pouquinho sobre a importância de evangelizar. Nesse congresso vamos falar um pouquinho sobre a importância de ganhar almas, de ganhar vidas, amém? De nós buscarmos o máximo de pessoas para que possam entrar no céu, aleluia. Quem está me entendendo, diga graças a Deus. Amém ou não amém? Célula nas casas é uma ideia de Jesus. Amém, Jesus, irmãos? Agora vamos lá. Quem gostaria de ter uma célula na sua casa? Levanta a mão bem alto, em nome de Jesus. Quando eu falo ter uma célula na tua casa, muitos aqui podem ficar preocupados e dizer assim, pastor, eu vou ter que encher minha casa de pessoas estranhas? Não necessariamente. Eu digo para a igreja em nome do Senhor, pelo menos com seus filhos, quem é casado, pelo menos com a esposa, pelo menos com os filhos, pelo menos a sua família precisa se reunir para ler Bíblia, para orar, para buscar a presença de Deus, para buscar o poder de Deus. Amém ou não amém? Pelo menos sua casa, pelo menos sua família. Pelo menos você e seus filhos, pelo menos você e seus parentes. Pastor, eu não quero ninguém em casa não, porque afinal de contas, alguém para fazer célula com estranhos, precisa gostar de gente. Uma pessoa que não gosta de gente, dificilmente vai trazer outras pessoas para dentro da tua casa. Por quê? Eu não gosto de tumulto, eu não gosto de muita gente, eu não gosto, por exemplo, que ninguém invada o meu espaço. Então, se você não gosta de gente, esse trabalho não vai dar certo com você não.
Mas se você gosta, eu estou falando com a pessoa certa aqui. Quem gosta de festa aqui? Quem gosta de festa aqui? Amém? Sério, levanta a mão. Quem gosta de festa? Quem gosta de gente? Quem gosta de multidão? Quem gosta de muvuca? Aleluia. Olha só que palavra estranha. Mas quem gosta de uma muvuca aqui? Amém? De um povo, que, entendeu? Gosta de festa, gosta de gente, gosta de estar junto com o povo. Levanta a mão para mim, quem gosta disso. Então esse trabalho é para você. Aleluia. Agora, pastor, graças a Deus, ufa, porque eu não gosto, então eu não preciso fazer. Com a sua família, pelo menos, você precisa fazer. Aleluia. Uma reunião na tua casa, uma reunião de palavra, uma reunião de oração, uma reunião onde nós vamos louvar a Deus em nome santo do Senhor. Pastor, fazer célula em casa dá muita sujeira. Fazer célula em casa, pastor, depois no final tem que fazer o lanchinho, né? Aí vem gente só para comer, pastor. Não é verdade? É verdade. Pastor, nossa. Tem pessoa que até olha para você, nossa, é tão gostoso a célula na tua casa, né? Porque a gente come, né? Gostoso, né? Bolo de carne. Bolo de carne, né? Né, Renato? Glória a Deus. É tão bom porque a gente toma um café e tudo mais. Quantas pessoas falam assim, não. Eu até faço célula em casa, mas o ruim é as crianças. O ruim de fazer célula em casa é os jovens. Eles fazem uma bagunça que só a misericórdia de Deus. Mas irmãos, é melhor uma bagunça de criança, é melhor uma bagunça de jovens, que depois a gente vai lavar a louça, depois a gente vai arrumar a casa e tudo mais. É melhor do que o seu filho participar de uma casa, onde ele vai sentar na roda de uma mesa para cheirar cocaína, para fumar maconha, ou para estar numa vida de prostituição. É bem melhor. É uma bagunça para Deus. É uma bagunça santa. E quem está me entendendo aqui, dá um aplauso ao Senhor. Aleluia. É uma bagunça para Deus. É uma bagunça santa. Mas que vai valer a pena. Dá trabalho. Mas eu digo para você, dá trabalho. Mas o seu filho, o meu filho, o teu filho, não vai dar trabalho em nome santo do Senhor. Entenda bem, irmãos. Célula é para quem gosta de gente. E é uma ordenança bíblica para alguém não falar assim, o pastor está viajando e está pregando uma nova doutrina, o pastor está pregando isso e aquilo. Não, não, não. O Senhor quer a tua casa. Eu vou provar para você que Jesus, aleluia, quando Ele enviou os discípulos de 2 a 2, Ele enviou os discípulos nas casas. Fala comigo, Ele enviou os discípulos na casa. Nós, aleluia, aqui precisamos ir nas casas. Pastor, em casa não dá porque tem muitas pessoas lá que não querem e tudo mais. Então, meu querido, vai numa casa onde alguém quer, aleluia. Vai numa casa onde alguém está dizendo assim, eu quero uma célula aqui em casa. Pastor, em casa não quer, lugar nenhum quer. Então, que tal participar, frequentar um lugar onde tem um grupo, onde tem uma célula, onde você pode colaborar, contribuir com esse trabalho. Quem está me entendendo aqui, diga graças a Deus. Abra comigo, irmãos. Lucas, capítulo 10, versículo de número 1. Quem achou, diga graças a Deus. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante de sua face. De dois em dois. Em todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Agora, fazendo uma observação. A ideia de Jesus é o quê? Célula. Nas casas, uma ideia de Jesus. Então a ideia de Jesus é a casa, sim ou não? Agora eu vou mostrar para você que na Bíblia que a ideia de Jesus não é só a casa, não. A ideia de Jesus é a minha cidade. Amém, Jesus? Fala comigo, a minha cidade. Como assim, pastor? Versículo de número 1. Enviou 70, de 2 em 2, em todas as cidades. Então a ideia de Jesus também é a minha cidade. Assim como Jerusalém foi tomada, Samaria foi tomada, como também Judéia foi tomada, como toda a Ásia foi tomada, é a ideia de Jesus que nós povoemos Guaratinguetá com o Evangelho. É a ideia de Jesus que nós povoemos a nossa cidade com o Evangelho do Senhor. Amém ou não amém? Continua. Em todos os lugares onde havia de ir. E dizia, grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, o Senhor da seara, que envia obreiros para a sua seara. E depois, vos mando como cordeiros no meio de lobos, e não haveis de levar bolsa, alforge, nem sandálias,
e a ninguém saudai pelo caminho. E qualquer casa que entrardes, o que está escrito aí, irmãos? 5, em qualquer casa. Então, a obra que o Senhor enviou foi de casa em casa, e é bíblico em nome santo do Senhor. Em qualquer casa que entrar, dizei primeiro, a paz esteja nesta casa. Aleluia. Aqui eu entro com você agora na mensagem que eu quero falar. É a ideia de Jesus, uma célula na nossa casa. Olha só uma coisa interessante, toda casa que você entrar, dizei, a paz esteja sobre esta casa. Aleluia. Posso dizer assim, aikos, amém, Jesus, no grego, aikos shalom, que significa casa de paz. Toda casa que recebe o Senhor Jesus é chamada de aikos shalom, casa de paz. Quando Jesus, por exemplo, falou aqui, toda casa que você entrar, saudai, dizei para esta casa, a paz esteja sobre esta casa. Sabe o que está acontecendo aqui? Um ato profético. Olha para alguém do teu lado e fala assim, ato profético. E qual é o ato profético? Que a casa onde o evangelho é pregado, a casa onde a família ora, a casa onde a família adora, a casa onde essa família recebe o evangelho, profeticamente essa casa está sendo ungida. Maravilha. Ungida com o que, pastor? Com paz. Então dê um aplauso dessa paz aqui que vai entrar na sua casa a partir de hoje. Aleluia. Essa casa, aleluia, está recebendo um decreto. A paz esteja sobre esta casa. Agora, por outro lado, sabe o que Jesus falou? E se essa casa não for digna, a hora que você sair dela, até o pó bata da vossa veste. Misericórdia. Eu nunca fiz isso, irmão, sério. Mas a Bíblia até manda. Imagina você sair da casa de alguém, não quer o evangelho, você sai dali. Né? Jesus, até uma afronta, né? A pessoa até vai entender mal. Mas é bíblico. Então, unção territorial, toda pessoa, por exemplo, assim que abre a porta da tua casa, para você orar com a tua família, para você ler a Bíblia com a tua família, você adorar com a tua família, Jesus se torna o Senhor da tua casa, posso dizer uma coisa? A primeira coisa que vai começar a reinar na tua casa é paz. Porque é verdade. Lembra quando eu e você não éramos da igreja? Como é que era a nossa casa? De vez em quando tem algumas coisas ainda que precisa ser mudado, precisa ser transformado, precisa renovar. Mas melhorou ou não melhorou? Antes, a nossa casa era casa de cachaça, irmãos. A nossa casa antigamente era a casa da guerra. A nossa casa antigamente era casa de confusão. Ou casa de divisão. Casa de prostituição. Quantas histórias a gente escuta? Mamãe fazia sexo com homem na nossa frente. Quem já ouviu? Meu pai trazia mulher aqui na nossa frente, pastor. Mas Jesus chegou. E sua casa agora é chamada casa do quê? De paz. Toda casa que você entrar, saudai, a paz esteja com vocês. Aleluia. Aí eu pergunto aqui, quem quer paz na sua casa? Vou perguntar de novo. Quem quer paz na sua casa? Levante a mão bem alta para Jesus assim. Amém, glória a Deus. Quer paz? Leve Jesus para lá. Quer paz na tua casa? Então leve o Senhor para lá. E como é que leva Jesus para minha casa, pastor? Aleluia. Você mesmo que vem aqui ouvir o evangelho, você pode levar. Uma outra forma que eu posso levar Jesus dentro da minha casa, convide o pastor um dia para ungir sua casa. Tem tanta gente aqui que nunca pediu para mim ungir sua casa. Você comprou a casa, você alugou a casa. Pastor,
Vai lá ungir. Não. Unção territorial. Quando os apóstolos de Jesus entravam numa casa, ele dizia: a paz esteja nesta casa. Ali havia um ato profético, havia uma unção profética de paz dentro daquela casa, em nome santo do Senhor. E nós precisamos aprender isso. Sabe por que a nossa casa às vezes é uma bagunça? Sabe por que a nossa casa às vezes é uma casa tumultuada? Sabe por que a nossa casa às vezes é uma casa, irmãos, tudo de perna pro ar? Sabe por que a nossa casa às vezes, irmão, a gente olha e fala: pô, eu sou da igreja, mas minha casa é só Jesus. Eu olho para essa casa não tem graça. Eu olho para esse lugar aqui, parece que não tem vida, parece que está tudo morto, quero mudar, eu quero sumir daqui. Sabe por quê? Porque eu e você somos profeta. Eu e você temos que aprender que quando nós chegamos num culto como esse para aprender a palavra de Deus, ao chegar na tua casa, você tem que chegar lá declarando: a paz do Senhor vai reinar aqui dentro da minha casa. O diabo não tem lugar aqui não. Aleluia! Mas o problema é que nós somos crente cheio de Deus, cheio de autoridade, cheio do Espírito Santo. Mas nós chegamos às vezes dentro da nossa casa, droga, porcaria, e isso, e aquilo, e tudo mais. Irmão, nós queremos uma atmosfera de bênção, mas com a boca cheia de coisas que não deve. A paz esteja sobre esta casa. Então, se Jesus falou que vai ter paz, vai ter paz. Pastor, mas tem uns tumultos que só misericórdia. Mas Jesus falou: vai ter paz na minha casa, em nome santo do Senhor. E olha para alguém do teu lado e fala assim: vai ter paz. Se não tinha, vai começar a ter agora. E dê um aplauso ao Senhor, aleluia. Graças a Deus, porque vai ter. Glória a Deus. A paz esteja sobre essa casa. Então, unção territorial. Quando alguém, por exemplo, ela abre a porta da casa dela para fazer um trabalho, aleluia, com a família dela. Quando essa pessoa abre a porta da casa dela: pastor, mas isso não é na igreja, irmão, na igreja não é tão blindado, na igreja não é tão protegido, glória a Deus. Mas isso precisa acontecer lá na tua casa. Você sabia que a tua casa é a extensão da igreja? Qual é o lugar que você sente mais paz na tua vida? Na igreja, pastor. Então o segundo lugar que você deve sentir mais paz é na sua casa. Pastor, lá é um inferno, queria mudar para a igreja, trazer a mudança para cá, então tem algo errado. Tá ok? Então, o segundo lugar, ou até mesmo, por exemplo, igual a paz que você tem aqui, é a paz que você tem que ter dentro do seu lar, é a paz que você tem que ter dentro da tua casa. Então, deixa eu anunciar uma coisa para você. Quando alguém abre a porta da casa dela para evangelizar tua família, evangelizar pessoas, evangelizar amigo, a sua casa, ela estará debaixo de um decreto de paz. Quem aprendeu, diga graças a Deus. E isso é um ato profético. Pastor, o que é um ato profético? Ato de profetizar as bênçãos do Senhor. A Bíblia está repleta de atos proféticos. Josué, quando foi conquistar Jericó, qual foi o ato profético? Trombeta, marchar 6 dias, amém Jesus, no último dia 7, aleluia, 7 voltas. Eu digo para a igreja, qual foi, também em Levítico 8, fala sobre a unção com azeite. Pastor, ungir com óleo é bíblico? Levítico 8. Quem conhece a Bíblia aqui? Levítico capítulo de número 8. Fala que tomarás lá o vaso de alabastro, aleluia, e levarás para ungir. Então, o ato de ungir, aleluia também, porque toda casa, por exemplo, hoje, que abre-se para o Evangelho, abre para fazer uma célula, em nome do Senhor, nós temos o hábito de ir lá ungir. Está errado alguém que abriu sua casa lá e começou a orar e tudo mais, mas nunca chamou o pastor para ungir, nunca chamou ninguém para ungir tua casa. Tem que ungir, irmãos. Bem que você é sacerdote lá. Vale ser ungir também, glória a Deus, mas tem que ungir. Ungiu? Não, pastor, nunca ungi minha casa. Tem que ungir tua casa. Quem está me entendendo, diga amém, Jesus. Unção com óleo é bíblico. Não é heresia não, tá? Aleluia. Até Ezequiel 4, de 1 a 4, fala sobre um tijolo. Deus mandou Ezequiel pegar um tijolo, irmãos. E ele profetizar no tijolo. Profetizando a conquista de Israel com um tijolo. O cinto de Jeremias, lá no livro de Jeremias 13, de 1 a 11,
Pediu para que ele pegasse um cinto e colocasse na cintura, depois enterrasse o cinto, depois desenterrasse o cinto. Então, ato profético existe. E um dos atos proféticos no Novo Testamento é chegar na casa e dizer: a paz vai reinar aqui. Aleluia. Levante a mão lá para o lado da sua casa. É aqui. Aleluia. Eu vou levantar a casa para a futura casa minha. Amém? Aquilo é futura. Diga assim comigo: Aikos. Mais alto, Aikos. Shalom. Aikos, Shalom. Então diga: a minha casa vai ter paz. A minha casa será chamada casa de paz. A minha casa, Senhor, haverá paz. Na minha casa, Senhor, haverá alegria. Na minha casa não haverá morte. Na minha casa não haverá tristeza. Na minha casa não haverá miséria. Na minha casa não haverá doença. Na minha casa não haverá falsidade. Na minha casa terá paz. E se você acredita, dê um aplauso ao Senhor. Na nossa casa, ao chegar na tua casa hoje, ao que você for abrir a porta, ou entrar da porta do portão para dentro, já vai entrando decretando: aqui haverá paz. E não é só na sua casa não, aleluia, já que tem paz lá, então a sua casa, aleluia, está demarcando um território. Fala assim: a minha casa está demarcando um território. Então, não é só você não, a sua vizinhança também vai ter paz. O vizinho da frente, o de trás, o da direita, o da esquerda, se estiver em cima também, então eles vão ter paz também. Porque a unção, ela não é só para o local. Eu entendo que unção, aleluia, ela é territorial. Fala comigo: unção de Deus, ela é territorial. Em nome santo do Senhor. Aonde chega a paz, a confusão tem que ir embora. Você sabia, irmãos, que no passado, quando uma pessoa morria, na ideia dos judeus, a casa ficava contaminada por 7 dias. Ninguém entrava na casa. Ninguém tocava no quarto do morto. Ninguém podia visitar aquela família, porque aquela família também, junto com o morto, era impura. Naquele tempo de Israel, no tempo de Jesus, aquelas casas que estavam com mofo, sabe o que significa mofo? O sacerdote ia lá para ver se tinha mofo. Aquilo é chamado de câncer de parede. Tomara com sua casa aí esteja sem pintar, hein? Amém, é hora de fazer uma pintura. Amém, Jesus? Era câncer de parede. E depois de 7 dias tinha que pintar a casa, lavar tudo, queimar tudo e tudo mais. Eu me lembro, irmãos, que uma mulher viúva da cidade de Naim estava lá com uma tristeza terrível. Muitas pessoas, irmãos, ali acompanhando de longe. E alguns parentes carregando o esquife. Aquela mulher, meu querido, durante muito tempo ela não podia receber visita. Porque na casa dela agora estava o quê? A presença da morte. Mas eu digo, feliz dia que ela teve um encontro com Jesus. No caminho, a atmosfera da morte teve um encontro com a vida. Que coisa maravilhosa, irmãos. A morte teve um encontro com a vida. Jesus parou o enterro. Todo mundo chorando, e sua misericórdia. Jesus toca no esquife, no caixão, o morto se levanta. Aquela casa onde ia existir 7 dias de tristeza, ninguém podia entrar, todo mundo tinha que ficar longe. Ao contrário, no mesmo dia, o menino foi vivo para casa. Aquela casa se tornou casa de vida. Casa visitada. Amém, Jesus? Porque aquela senhora teve um encontro com Jesus.
levando o menino agora para dentro de casa. Ah, meu irmão, eu profetizo nessa noite em nome santo do Senhor, que aonde havia morte vai haver vida em nome santo de Jesus, aonde havia tristeza haverá alegria em nome santo de Jesus, aonde há miséria haverá prosperidade de Deus. Se alguém recebe, fala alguma coisa em nome de Jesus. Ao contrário, casa que tem a presença de Deus é casa de vida, casa de paz, casa de alegria. Apesar de que nós temos algumas lutas, sim, irmãos, temos, mas dia, mais dia, menos dias, Deus surpreende aqueles que estão com Ele. Não ponha na tua cabeça, porque eu sou de Jesus, minha casa agora é casa de paz, casa de vida, que nós não passamos por luta, por dificuldade. Passamos, mas cada dificuldade que nós passamos, Deus manda algo melhor depois. Ah, você não entendeu não. Levanta a mão direita assim, ó. Sabe essas dificuldades que você se encontra nela aí? Está com Jesus? É porque o Senhor está preparando algo muito superior, muito melhor, aleluia, para a tua vida, em nome santo do Senhor, aleluia. Entenda bem, nós precisamos de uma unção na nossa casa. Pastor, eu quero uma célula em casa, aleluia, pelo menos para orar lá, como eu falei, com o esposo, com a esposa, com os filhos, amém, com alguns parentes e alguns ousados que vão convidar alguns amigos para receber o evangelho na tua casa. E se há um lugar maravilhoso para exercer os dons do Espírito Santo, é em casa. Amém, Jesus? Ah, é na igreja. Não. Aqui a gente aprende. Lá a gente aplica. Aqui a gente é ensinado. Lá nós fazemos. Amém, Jesus? Aqui a gente aprende. Lá a gente pratica. Em nome santo do Senhor. Para isso, nós precisamos ir. E aonde? Ir para nossa casa. Ir para as casas. Para que o poder de Deus seja manifesto sobre ela. Quem está me acompanhando, diga graças a Deus. Tá ok? Irmãos, a Bíblia fala para nós sobre unção. Olha só, uma casa onde literalmente as pessoas declaram a bênção de Deus sobre ela. No livro de Êxodo, capítulo 11, a Bíblia fala para nós que Deus dá um comando para Moisés. Dá um comando para quem? Vamos lá comigo. Aqui está falando sobre a história da libertação do povo de Israel saindo do Egito e no rumo para a terra de Canaã. 11:7, está escrito: mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Quem é de Deus é guardado. A Bíblia fala para nós que cão nenhum se aproximará de ninguém, nem dos filhos do povo de Israel, porque havia uma aliança, havia um pacto. Fala comigo, aliança e pacto. Quando a gente abre a porta da nossa casa para Jesus, nós estamos, irmãos, aliançando com o Senhor, nós estamos fazendo um pacto com o Senhor, aleluia. E a Bíblia fala que cão nenhum, aleluia, ladrará contra mim, contra você, contra ninguém. Pode até tentar, mas não vai conseguir. Para que haja diferença. Quando nós vamos, por exemplo, no livro de Malaquias, no último capítulo, fala lá: para que outras vezes vereis a diferença daquele que serve a Deus e a diferença daqueles que não servem a Deus. A Bíblia então fala para nós uma história muito interessante. Deus fala para Moisés: matará um cordeiro cevado, matará um cordeiro macho, e aspergirá o sangue sobre as portas e os umbrais das casas. E por volta da meia-noite, o anjo da morte passará por cima da casa do povo de Israel, mas toda a casa assinalada com o sangue, não haverá morte. Mas toda a casa não assinalada com o sangue, que era a casa do povo dos egípcios, haverá morte dos seus primogênitos, haverá choro, haverá lamúria, haverá angústia. Então nós vemos aqui um ato profético, que nós temos que aprender hoje. Que casa onde é clamado o sangue de Jesus, nós não tem que passar sangue na porta.
Eu acho, irmão, tudo bem, existem atos proféticos que são bíblicos, que são coerentes. Agora tem algumas igrejas que fazem uns atos proféticos tão absurdos. Campanha do sangue de Jesus, que vai dar o sangue de Jesus lá. A campanha, por exemplo, assim, por exemplo, de passar sangue na porta. Não. Hoje nós aprendemos que o poder do sangue de Jesus, aleluia, está nos nossos lábios. Quando nós clamamos o nome dele, tem poder. Fala comigo. O nome de Jesus, ele tem poder. Então, que tal? Minha casa está uma bagunça, pastor. A minha casa, pastor, tem demônio. Estou vendo vulto lá. Estou vendo fantasmas lá. Estou vendo coisa estranha, barulheiro que só a misericórdia de Deus. Ei, então aprenda uma coisa. Aprenda a levantar as mãos para o lugar do barulho, para o lugar da confusão e falar assim: o sangue de Jesus tem poder na minha casa. O sangue de Jesus tem poder dentro do meu lar. O sangue de Jesus governa a minha casa. O sangue de Jesus está no quarto dos meus filhos. O sangue de Jesus está no meu quarto. O sangue de Jesus está no quintal. O sangue de Jesus está aqui. Aleluia. E a Bíblia fala para nós que por volta da meia-noite o anjo da morte passou e a casa que estava assinalada com o sangue não houve morte. Porque casa onde o sangue de Jesus é aclamado, a casa onde o nome de Jesus é aclamado, a casa onde o sangue de Jesus é anunciado, é casa que tem proteção divina. Parece muito, irmão, amém? Perdoa até a simplicidade da pregação hoje, amém? Mas são coisas básicas, em nome santo do Senhor, como discípulos do Senhor, que nós temos que aprender. Amém? Desculpe pela simplicidade, poderia trazer coisas mais complexas teologicamente falando, mas estou trazendo aqui numa linguagem facilitada para que os irmãos entendam. Quem está me entendendo aqui, diga graças a Deus. Amém? Então nós aqui vemos a unção territorial, quando o sangue realmente foi aspergido sobre as casas ali do povo hebreu, morte não reinou, doença não reinou. O pacto que eles tinham com Deus, aleluia, a roupa dos caras crescia no corpo deles, irmãos. Comida não faltava. Esse é o pacto da casa que tem Deus. Não falta comida, não falta nada, não falta roupa, não falta o dinheiro, não falta aquilo que nós necessitamos, em nome santo do Senhor. Quem está me entendendo, diga graças a Deus aqui. Então entenda bem. Nós vemos então a unção territorial, quando os discípulos chegaram, a paz esteja sobre essa casa. Nós vemos uma unção territorial quando os egípcios, quando o povo hebreu asperge o sangue sobre a casa. Nós vemos um ato profético de uma unção territorial quando os discípulos, a paz esteja sobre essa casa. Segundo Samuel 6:11. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor Obed-edom e toda a sua casa, diz a palavra do Senhor. Há muitas pessoas que falam assim: célula na casa, pastor. O senhor não sabia que fazer célula na casa traz resíduos negativos? Pastor, o senhor não sabia que orar na casa das pessoas, trazer pessoas para orar na nossa casa, nós vamos trazer atmosferas espirituais contrárias? Pastor, o senhor não sabe, por exemplo, que se a gente orar para alguém na nossa casa, é possível o mal das pessoas pular na gente? Aonde está escrito isso na Bíblia? Eu estudo Bíblia. Aonde está escrito isso na Bíblia? E apresenta para mim que eu mudo as minhas ideias. Eu mudo as minhas ideias, se você apresentar para mim: ó, pastor, fica o mal lá. Casa que tem presença de Deus não tem presença de demônio, não. Não existe, aleluia, a ocupação de 2 espaços, não, meu querido. Eu digo para a igreja que Davi, a arca do Senhor, meu querido, estava largada. A arca do Senhor estava esquecida. E Davi, então, sabendo que a arca do Senhor estava de qualquer jeito, então ele disse: vou trazer a arca para minha casa. Daí ele pensou assim: mas na minha casa eu não tenho um lugar para colocar a arca do Senhor ainda. Eu tenho um belo palácio,
E a arca do Senhor ficava onde, irmão? Num cantinho na casa de alguém, jogado num canto, jogado no outro. Até vou mostrar para você aqui como eles tratavam a arca de Deus. Mas uma coisa que eu quero começar a dizer para você: a presença da arca dentro da casa da pessoa representava a presença de Deus. Fala comigo, a arca de Deus representava o próprio Deus dentro da casa da pessoa. Davi então, aleluia, falou: não, eu não tenho um lugar decente para colocar, vou construir um templo, aleluia, para colocar a arca de Deus. Então eu vou deixar ele na casa de uma pessoa digna, que era um homem chamado Obed-edom. Obed-edom morava onde? Na beira da estrada. E quem mora na beira de estrada, sabe quem é, irmãos? Não são pessoas ricas, não são pessoas nobres. No nosso tempo, quem mora em beira de estrada é mendigo, é andarilho. A arca de Deus ficou na casa de uma pessoa muito simples, como Obed-edom. Ficou ali na casa dele. Mas olha só o que a Bíblia fala para nós quando ele recebe a arca com alegria, a presença de Deus com alegria. Olha só, volta comigo no versículo 11. E a arca do Senhor, aleluia, ficou na casa de Obed-edom, o geteu, por 3 meses. E abençoou o Senhor Obed-edom e toda a sua casa, aleluia. Então, irmãos, quando eu abro a porta da minha casa para orar, para levar o evangelho, para levar uma célula dentro da minha casa, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou levando a presença de Deus lá, e lá haverá a bênção em nome santo do Senhor. Levante a tua mão assim em nome santo de Jesus, lá haverá a bênção.